Gênesis do capítulo 3, versículo 23 e 24. E diz a Bíblia que aproximou-se então do Senhor Deus Caim e Abel, através de um sacrifício, através de uma oferta ao Senhor. Eles tiveram a oportunidade de se aproximar de Deus. E a Bíblia descreve que quando ambos ofereciam o seu sacrifício, quando Abel, ele trouxe o melhor que ele tinha para Deus. E quando ele ofereceu esse sacrifício para Deus, a Bíblia diz que Deus, olhando lá do alto, agradou-se do sacrifício de Abel. A Bíblia diz que este sacrifício subiu como um cheiro suave às narinas de Deus. Havia agora um segundo caminho. O caminho, apesar do sacrifício, mas o homem tinha uma oportunidade. Deus proporcionou uma oportunidade para o homem se aproximar mais uma vez dele, através do sacrifício. O primeiro caminho era o caminho da comunhão, o homem perdeu, Deus fechou. Vem então o segundo caminho, através do sacrifício. Eu fico assim imaginando os dois irmãos, Caim e Abel, conversando, e certamente eles tinham ouvido algumas instruções do pai. Certamente o pai, pesaroso, contava para os seus filhos: meus filhos, um dia nós habitamos em um lugar de delícias. Um dia nós estávamos no jardim, mas nós desobedecemos e o Deus Todo-Poderoso nos expulsou para fora. E nós perdemos a comunhão. E a Bíblia não fala isso, mas certamente Caim e Abel começaram a conversar. E de repente, quem sabe um disse para o outro: nós precisamos descobrir alguma maneira para conversar com Deus, para falar com o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia descreve então que eles tiveram a ideia de levar um sacrifício ao Senhor. Que coisa interessante, eles não sabiam se Deus ia aceitar aquele sacrifício. Mas vocês sabem que quando nós fizemos as coisas de todo o coração, Deus aceita o nosso sacrifício, o nosso louvor. A Bíblia descreve que Caim levou qualquer coisa. Ele não estava muito interessado, ele estava mais interessado em cumprir um ritual. Mas o seu irmão pegou o melhor e levou na presença de Deus, o melhor para Deus. E a Bíblia diz que então ele colocou aquele sacrifício, e aquele sacrifício subiu como cheiro suave à presença de Deus. Deus se agradou. Significa então que o caminho estava aberto para chegar a Deus. Significa que havia então uma outra oportunidade. É por essa razão que seguidamente nós ouvimos os pregadores dizer assim: meus irmãos, Deus é o Deus das oportunidades. E essa é a grande verdade. Desde o início, Deus sempre deu oportunidade ao homem. Havia então este segundo caminho. Mas este segundo caminho também foi fechado. Não foi Deus que fechou, mas o próprio homem impediu que as demais pessoas, através do sacrifício, se aproximassem de Deus. Gênesis no capítulo 6 e versículo 5, a Bíblia diz assim: que um certo dia, Deus, olhando para a terra, ele viu que a maldade do homem se multiplicava sobre toda a terra, e que a imaginação e os pensamentos do coração do homem eram continuamente má. E diz a Bíblia: e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus se arrependeu. E agora Deus então procura uma outra forma. O que fazer? A maldade, o pecado acabou fechando este segundo caminho, que era o caminho através do sacrifício para chegar a Deus. A Bíblia descreve então que em meio a uma geração corrupta,
Em meio a uma geração pecaminosa, Deus encontrou um homem chamado Noé. E vocês sabem bem a narrativa bíblica, o que Deus fez. Deus mandou ele construir uma arca. Nós não vamos relatar aqui porque vocês conhecem muito bem esta passagem bíblica, mas ele obedeceu rigorosamente a ordem de Deus. E salvaram-se apenas Noé e mais 7 pessoas. Agora, passando o dilúvio, onde Deus deu fim a toda a raça humana, com exceção a 8 pessoas, não havia um caminho, não havia uma maneira para se apresentar a Deus. Mas depois de tudo passado, certamente Noé pensou: o que farei eu agora? Passaram-se os 40 dias e 40 noites da chuva. Agora estamos aqui em terra firme. Já tinha saído da arca. Será que Deus vai aparecer para mim? Qual será o meu futuro? Qual será o meu destino a partir de então? E a Bíblia descreve no livro de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 20, que Noé teve uma ideia. Coisa boa, uma ideia criativa. Eu vou fazer um altar. Edificou um altar e ofereceu sacrifício ao Senhor. Abre-se novamente então um terceiro caminho para o homem se aproximar de Deus. A Bíblia diz que quando ele fez este altar e ele sacrificou ao Senhor, então o Senhor Deus se agradou-se do seu sacrifício. Deus gostou daquela atitude. Deus gosta quando nós o servimos de todo o coração, quando nós o adoramos de todo o coração. E nesta escritura nós descobrimos que Noé fez esse altar de todo o seu coração, para tentar se aproximar de Deus. E agora então, Gênesis no capítulo 9, versículo 9, apareceu então o Senhor Deus a Noé e disse: Noé, eu me agradei do teu sacrifício, eu gostei da construção deste altar, e eu quero agora fazer uma aliança contigo. Vocês pensem, o amor de Deus, a bondade de Deus. Os homens fecharam os caminhos, as oportunidades que tinham para chegar a Deus, mas Deus novamente volta e diz: eu quero fazer uma aliança contigo, um acordo contigo. Vamos ver o que diz a Bíblia. Ele disse ao Senhor Deus: eis que eu estabeleço contigo a minha aliança, e com toda a vossa descendência e todas as gerações futuras. Começa a abrir então um caminho que um dia nós também poderíamos entrar, como estamos hoje, o novo e vivo caminho que Jesus inaugurou através do seu precioso sangue. E agora Deus disse para Noé: eu quero fazer um pacto contigo, eu nunca mais destruirei a terra, nem o ser que eu criei. E ele dá um sinal, ele deixa uma marca. Deus deixou uma marca desta aliança. Deus disse a Noé, quando, Gênesis capítulo 9, verso 16,